Eu quero saber o que o povo está ensinando nesses cultos. Os cultos estão ficando... esses cultos de vocês estão muito mudados. Vocês tomam jeito. Queridos, não cronometra. Solta o vídeo do evento. Pronto, falou. Que evento foi esse? Solta aí. Pronto. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Foi a cozinha, eu te falo, meu Deus, só de homens, só homens. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina. É campeão! Não, pode desligar, já chega. Eu sei que jogaram muita bola no mato, isso eu fiquei sabendo. Queridos, você pode dizer comigo, diga assim, a minha família não é perfeita, mas é a melhor. Amém? Pode aplaudir Jesus. Isso. A maior riqueza que eu tenho, que você tem, é a sua família. É isso, acabou. E eu quero aqui aproveitar e chamar uma família para a gente apresentar uma criança ao Senhor. Eu quero convidar aqui a Clara Valverde de Moraes e os pais, Edelmínio Valverde Júnior, e Isabel Cristina Barbosa, e a irmãzinha Bianca, e todos que quiserem vir comigo. Pode vir, por favor, nós aguardamos você. Amor, eu queria que você viesse, por gentileza. Isso. Essa criança foi esperada, elaborada, e glória a Deus. Olha só. Isso. Cadê os avós? Cadê? Todo mundo, os avós, os tios avós que estão do lado. Pode vir tudo. Viu? Pode vir todos. Pode vir, hein? Isso. Por gentileza, amor. Isso. A Bia ia para a sala, a gente pediu para ela, fica desse lado para fazer uma foto bonita aqui. Isso, muito bom, paizão. Isso. E esse pai está pegando um filho diferente. Normalmente os pais pegam... Está muito bom. Isso. Muito bem. Isso. Toda a família. Aí, a tia, os tios avós. Todo mundo aqui. Muito obrigado, Silvano, Ricardo, Tati. Deus abençoe vocês. São bem-vindos, viu? Fique do lado. Nós queremos aqui agradecer a Deus por esse momento. E talvez você tenha alguém visitando a gente e fala assim, por que nós não batizamos criança? Batismo é para quem crer. Uma criança, ela não crê. A criança só crê no mamar da mamãe, mais nada. Então, os pais são responsáveis pela criança até que ela tenha uma idade que ela possa tomar suas próprias decisões. E na hora que a gente traz uma criança à frente, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos, a partir de hoje, não é consagrando, mas é devolvendo, é apresentando a Deus aquilo que Deus já deu para eles. E eu quero, por favor, que o pai
Diga para Deus que você está devolvendo. Vamos começar pela mãe, né? Pai, eu estou devolvendo a Clara ao Senhor. Obrigada, Deus, por ter nos concedido a honra de servirmos ao Senhor através da vida dela. Pai, estamos aqui devolvendo a Clara ao Senhor. Bia? Agora, para devolver, tem que entregar. Primeira coisa que você vai fazer, você vai levantar essa criança. Você, o pai. Isso. Clara, nós estamos te devolvendo de onde você veio. Aleluia. Na eternidade você foi Obrigado, elaborada. Senhor. E você veio para este lugar. Essa criança Para ser imagem bênção nessa casa. e semelhança do Nessa família. E aqui estão os avós, Quanto Pai. amor envolvido, Obrigado pela vida Deus. do Idelmínio, Pai. Da Mônica. Quanto Da Tati, amor Pai. envolvido. Do Ricardo, Senhor, e da Silvana. Obrigado, Senhor, Pela Isabel. pela promessa do Isso, Senhor pela vida da sobre Bia. essa família. Obrigada, Senhor. Em Senhor. Tu nome és de Deus Jesus. de gerações. Amém. Irmãos, nós usamos o texto de Lucas capítulo 2, quando José e Maria levam Jesus até o templo. E ali acontecem algumas coisas importantes que o Senhor diz que Simeão não morreria até que ele visse a promessa. É Deus honrando vocês. Podendo, como vocês cuidaram bem da primeira, Deus disse, eu vou dar mais uma. Isso é muito importante. E com relação aos avós, a promessa do Senhor sobre a vida de vocês. Parabéns, parabéns à tia, os tios. E nós estamos aqui para honrar vocês. A igreja pode se colocar de pé por um instante. Ai, meu Deus do céu. Primeiro é o pai que devolve. Depois é o pastor que levanta a criança e apresenta ela aos céus. Amém. Espírito Santo, te agradeço por essa princesa. O teu nome é exaltado. Quando ela estava no ventre, o Senhor estava lá com ela. Muito obrigado, Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir Jesus. Muito obrigada. Parabéns a toda a família. Pode assentar, por favor. Parabéns. Ela sabe que Deus saiu dos abençoe. braços do Pai. Foi o único momento que ela abriu os olhos. Ela falou assim, escureceu aqui, ué. Isso é maravilhoso. E vai ficar registrado no coração dela. Vamos lá então para a palavra. Abre sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. E depois você vai para João 6, 51. Você pode declarar comigo essa palavra. Mas antes disso, você põe para mim só a lâmina da mensagem. Eu quero falar sobre a expansão. A expansão, você pode declarar comigo, diga assim, expansão, crescimento, avanço, requer, o quê? Cura e restauração na minha geração. Não existe outro meio da gente avançar se não começar em casa. O púlpito, aqui, que o púlpito é isso aqui, a plataforma, o púlpito, as nossas vivências só vão ter validade se em casa tiver. Se não tiver, é só mera reunião. E é isso que a gente pede ao Senhor. E eu quero ler esses dois textos, e se Deus permitir, nós vamos caminhar por todos os textos. Se não, Deus proverá. Você pode declarar comigo, diga assim, houve o quê? Repete essa frase, diga assim, houve fome naquela terra. Houve fome naquela terra. Porque a repetição é a mãe, tá? Do aprendizado. E Abraão desceu para onde? Diga, desceu para o Egito, para viver ali algum tempo, pois a fome era? Versículo 11, você vai ler, 1, 2, 3. Quando os egípcios a virem, dirão, ela é a mulher dele, e me matarão e deixarão você viva.
Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher bonita. Por causa dela, Abraão foi bem tratado, recebeu ovelhas. Não sei nem Abraão, tá bom? Recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e camelos. Possivelmente Agar foi nessa viagem aí, que o pastor pregou aqui, o pastor Alaíus. Lembra da Agar? Foi nessa encomenda aí. Continua. Por isso o faraó chamou Abrão e disse: Abraão, o que você fez comigo porque me falou que era sua mulher? Crente, meu filho, no lugar errado é uma tragédia. O faraó deu ordem aos seus homens sobre Abraão e eles expulsaram. Diga comigo, diga, expulsaram. Com a sua esposa e tudo que possuía. Agora vai para João 6:51. Nós começamos o texto de que jeito? Isso. Houve fome naquela terra. Agora você pode ler comigo, diga assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vamos repetir essa frase umas 3 vezes? Diga. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Feche os seus olhos. Papai, nós te louvamos porque sua palavra é viva e eficaz. Eu dependo 100% do Senhor. Deus, o Senhor sabe essa semana, tudo que vi, ouvi, presenciei e senti. E eu preciso do Senhor. Permita-me falar só aquilo que o Senhor quer. Trabalhe, Deus, nos nossos corações, em meu coração. Eu dependo de Ti, Espírito Santo. Vamos juntos, em nome de Jesus. Manhã de ceia, você pode dizer comigo, diga assim: ceia não é para super santos. Ceia é para pecador arrependido. Você pode guardar isso no seu coração para a semana? Porque você vai pensar que você vai vir para a ceia porque você é santo. Esquece isso. Apóstolo Paulo, profeticamente, ele vai escrever as cartas e falar aos santos que vivem não sei aonde, aos santos. Sabe o que é isso? Posicional. Aí eu vou conquistando à medida que eu caminho o Senhor. Ceia é para isso. Segundo, porque nós queremos trazer aqui uma lembrança da ceia. Diga assim: ceia é dia de autoexame. Não é a pessoa examinar você, não sou eu examinar você, é você se autoavaliar. E nessa avaliação não é para você e eu sabermos as nossas virtudes, não é para a gente saber os nossos méritos, as nossas qualidades, não, mas é para eu e você, nós irmos ao encontro das nossas misérias. Nós precisamos avaliar de onde foi que nós saímos, das trevas, do reino, querido, do inimigo que nós saímos. E aí, quando eu tenho essa consciência, o meu coração tem que estar quebrantado. E eu cair de joelhos diante do Senhor. Às vezes você está de pé, mas o coração tem que estar de joelhos. Diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sei de onde saí. Eu sei quem eu era. Eu sei o que o Senhor fez comigo. Eu sei as transformações que o Senhor provocou no meu espírito. Por isso, Senhor, eu estou aqui diante da sua mesa. E eu espero que nessa manhã nenhum fique sem cear. Terceiro, você pode dizer comigo, diga assim: ceia é dia para afirmar que tem jeito para mim. Está entendendo? Existe um jeito para ti. Existe um lugar na mesa para mim e para você. Existe, viu? Então o que acontece? Eu não posso ir vestido na minha dignidade. Não posso. A minha dignidade, os meus atos de justiça são trapos de imundície. Coisa podre, fétida.
Mas eu preciso ir pelas vestimentas de Cristo Jesus. Por Ele. Ele fala assim, ó, você não era digno. Você não podia sentar à mesa. Você jamais poderia. Mas eu tirei a minha pele, o meu sangue, o meu corpo, dei para você, te vesti, te transformei. Pode sentar à mesa. É isso, é dignidade que Deus vai fazer com a gente. Diga assim, ceia. A minha parte é aproximar-me e usufruir do que Deus fez, discernindo o corpo. Porque quando nós não discernimos o corpo, Paulo fala que a gente fica doente e morre. E a gente pensa que doente, morrer, é ir lá para o cemitério. Não, às vezes nós estamos aqui vivos, cheirosos, tomaram um banho, arrumou a cabeleira, está lindo, mas dentro está morto. Morto. Então, portanto, eu preciso, querido, eu e você, eu preciso fazer isso, eu preciso usufruir do que Deus tem para mim. Mas eu preciso discernir que quando eu estou em unidade, quando o Luiz fala assim, senti falta de você, senti falta de você, senti falta de você, você fala, nossa, para quê? É porque o reino de Deus só funciona, seja bem-vindo, eu vi o senhor numa casa, o senhor falou para mim que um dia vinha aqui. Aplauda esse homem. Ó, ele falou para mim, um dia eu vou lá. Que bom que o senhor veio. Tem 3 meses, 2 meses? 2 meses. O senhor me deu a palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você é amado de Deus. E você pensa que você desceu por acaso, mas não foi. O Senhor te trouxe hoje. Louva a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Meu Deus. Diga assim, ceia. É dia de lembrar que Jesus disse para mim, faça memória, lembra que eu fiz por você, porque a gente vai acostumando com o evangelho e a gente não lembra mais de onde Deus nos tirou, a gente não lembra mais, a gente vai acostumando, vai ficando aquela coisa assim mais maçante, mas é dia para isso, querido. Agora diga assim, ceia, é para lembrar que eu sou falível, mas apesar de mim, Ele estabelece o seu propósito. Ele cumpre o seu propósito. E eu quero ler com você Isaías 46, 9 e 10. Apesar de mim, Deus cumpre o seu propósito. Apesar das minhas falhas, Deus cumpre o seu propósito. Não importa o que aconteça, Deus vai fazer o que Ele quer comigo e com você. Não existe. Diga assim, lembre-se das coisas passadas. Não é das mágoas, dos traumas, não. Essas coisas passadas falam da eternidade. Quando você vai orar no original. Das coisas muito antigas. Antes de você vir para a terra, antes de você inaugurar na terra. Eu sou Deus. Diga comigo, eu sou Deus. Não há outro. Eu sou Deus. E não há outro como eu. Agora o 10. Você vai ler com o peito cheio. Diga assim, desde o início. Faça o quê? O propósito de Deus vai cumprir na sua vida, independente de onde você nasceu, de quem você é, de onde você veio. Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele é eterno, e Ele estabeleceu e acabou. E apesar das minhas falhas, porque nós somos. E o último de ceia que eu coloquei, diga assim, ceia é o retrato do plano de redenção elaborado por Deus para reposicionar o homem após a queda. Existe um plano de Deus, que é o propósito que nós lemos na Isaías. Ele está estabelecido, mas o que acontece? A ceia, para você olhar para essa mesa aqui. Essas flores, quase que os meninos foram presos ontem, mas tudo bem. Pegaram em algum lugar aí, que eu não vou falar onde foi. Quando você olha para essa mesa, você vai falar, é um pão, é um vinho, é uma flor, está aqui. Isso aqui é só simbólico. É só simbólico. Mas sabe o que está falando para mim e para você? Está dizendo para você assim, ó. Existe um plano de redenção por trás dessa mesa. O plano de redenção é quando Deus te compra de novo. Quando Deus me comprou de novo através de Cristo Jesus. Ele nos comprou.
E ele vai fazer o quê? Ele vai reposicionar esse homem após a queda. E nós sabemos, querido, que a gente vem de um jeito que Deus tem projetos. E o texto que eu li de Gênesis 12, ele vai trazer uma história do pai da fé. Um dos homens que a Bíblia destaca ele de forma poderosa. E eu quero passar por alguns textos aqui para a gente meditar nesses textos. E saber por que reposicionar o homem. E eu, nesses dias, tenho ouvido muito sobre família. Muito. E Deus tem trazido ao meu coração, assim, Luciene. Isso você já estudou, você já sabe, eu estou só ressaltando. Existem padrões na nossa vida familiar que se repete. Já prestaram atenção nisso? Tem famílias que elas são envolvidas com alcoolismo. Aí vários membros dessa família, depois de outras gerações, também são alcoólicos. Tem também, por exemplo, abusos sexuais. Você percebe um e vai olhando, e vai ouvindo o outro, e vai ouvindo o outro, e vai ouvindo o outro, chega lá na frente, tem um também. Você vai poder também olhar a gravidez fora do casamento. E eu não estou aqui para condenar ninguém, pelo amor de Deus. Sou pecador tanto quanto você. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Gravidez fora do casamento. Você percebe que um, depois vai o outro, depois vai o outro. A pastora Glaucia pregou aqui no aperfeiçoamento, e ela disse ela falou, na minha casa, ela disse isso publicamente, por isso estou dizendo, na minha casa, nenhuma das mulheres ficaram casadas. Lembra disso? Somente ela. Olha a diferença. Isso a gente precisa prestar atenção. Brigas. Tem famílias que elas brigam, elas já estão tão acostumadas a brigar, que se o ambiente tivesse tranquilo, saudável, ela vai arranjar uma encrenca, porque o cérebro está viciado na briga. Existe isso, sabia? A pessoa não consegue viver num ambiente de paz. Está lá impregnado nela, ela vai brigar, seja lá com o vento, com as paredes, com os gatos, com os vizinhos, alguma coisa ela vai inventar. Pessoas que brigam. Membros da família que não falam com o outro. Eu vi isso acontecer muito do lado meu. Não posso falar de onde, vou deixar quieto. Mas uma pessoa morreu sem falar com a outra irmã. Eu vi isso. Achei triste demais. Omissão. Tem famílias que ela tem, sabe, essa questão da omissão, e ela vai passando para todo mundo, ninguém arruma nada. Passa o pano e deixa o negócio. Vamos embora, gente, vamos embora. Fuga de um filho. Você percebe que tem uma fuga aqui, daqui a pouco repete no tio, livre no avô e vai indo embora. Desconfiança de autoridade. A pessoa não confia em ninguém. Para ela, toda autoridade não vale nada. Mente. Por quê? Porque ela foi ferida na sua autoridade principal na sua casa. Acontece isso também. Relacionamento instável. Então, são uma série de questões, eu quero colocar só essas. E os cientistas, os sociólogos ficam perguntando, é DNA? É comportamento? É educação? Eles ficam tudo procurando isso. E colocam essas questões também. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero dizer o que é que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz para nós. Eu quero, por favor, Êxodo 20, versículos 5 ao 6, por favor. Quando Deus vai dar as leis a Moisés, ele diz assim, vamos ler comigo, por favor, diga assim, não proste. De o quê? Segura aí, volte aí. Eu sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Segura Romanos 8:1 na sua cabeça aí, segura. Próximo. Mas trato com amor e lealdade até 1000 gerações do que obedece os meus mandamentos. Você pode dizer comigo, diga assim, a minha geração é de obedientes. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha casa. Ainda que o diabo se levante, você é um abençoado. Potencialmente você está na frente. Moisés falou, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Deus falou para ele assim, eu não posso te mostrar nada, porque você não vai conseguir me ver. Mas eu vou arranjar um lugar na fenda da rocha. Eu vou passar de costa. Você vai ver só um relance assim, ó. É o bastante para você.
E aí, Êxodo, o próximo. Deus se mostra a Moisés. Quando Deus se mostra a Moisés, ele traz essa palavra para ele nesse dia. Não é esse. Êxodo é 30 alguma coisa, 34, 6 e 7. Não é esse. Achou? Diga assim: então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, ó Senhor, vai lá. Ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar e cheio de amor, leal e fidelidade. Próximo. Diga 1, 2, 3. Então, queridos, existe uma herança hereditária que nós carregamos. As pessoas, essa semana, eu atendi uma pessoa carinhosamente. Eu não programei, estou descendo, já era quase 3 horas, e eu subindo aqui. Quando eu subi, havia um carro parado na porta da igreja, uma pessoa saiu, e de longe eu olhava para aquela pessoa e eu não reconheci. O aspecto dele estava melhor, fisicamente, bonito, mas o rosto caído. E ele veio caminhando para o meu lado e eu não percebi, eu não vi quem era, eu estava sem óculos principalmente, não entendi. Ele veio, quando ele chegou perto de mim, que eu olhei quem era tristeza nos olhos dele. E eu o abracei, ficamos ali na porta, ali grudado. Alguém passado falar: a mulher do Luiz está agarrada no ombro lá na porta. Mas sabe bem que a Dulce estava aqui, a Dulce não me deixa, a Dulce viu. Não viu, Dulce? Ficamos nós dois abraçados por um tempo e ele começou a chorar, as lágrimas caindo nos meus ombros. E eu disse: o que aconteceu? Ele falou: eu preciso falar. Eu estava no meu trabalho e Deus falou: vai lá. Ele falou: eu precisava vir aqui. Eu falei: então desce, sentamos ali e ficamos. Quando eu sentei, ele começou a contar a história do filho, que aconteceu com o filho esses dias. E ele em lágrimas, chorando. E eu disse: vou buscar um papel. Ele: não, deixa eu desse jeito, pode deixar. Ficamos ali, eu chorando, ele chorando. E eu disse: você percebe que ele trouxe a história da família? Eu falei: você percebe que é uma repetição? Aí ele falou assim: mas não existe maldição hereditária, pastora. Eu falei: não existe não, fica tranquilo, não existe não. Aí ele citou para mim Romanos 8:1. Vamos ler Romanos 8:1? O que está lá escrito? Eu quero de 8:1 a 4, tá bom? Portanto, agora já não há condenação para os que estão. O que mais? Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e 3. Por aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado Pronto, próximo. Agora leia isso aí aqui com cuidado. A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo mas segundo só vai valer Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se eu e você estivermos vivendo segundo o Espírito. Se eu e você estivermos vivendo segundo a carne, esse versículo é só um lembrete, mas ele não é eficaz. Não é por conta de Deus, é por conta do meu posicionamento. Ele diz assim: para nós que não vivemos segundo a carne. Aí eu virei para aquele pai e disse assim para ele: pai, vamos tirar a palavra, não vamos colocar maldição hereditária, não. Eu falei assim: vamos falar herança. Aí ele falou: a herança eu aceito. Aí nós conversamos, oramos, e ele foi embora. E deixei ele aí com os 2 pastores aí, e eu sei que Deus está fazendo algo na vida dele. Luciene, por que você está trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque eu li um capítulo com você, de Gênesis 12. E foi minha meditação esses dias todos. Fala do pai da fé, Abrão, que depois tornou Abraão. Ele sabe como que Deus falava a respeito dele? Abraão é meu amigo. Meu amigo.
Ele chamou ele no capítulo 12 e disse para ele, disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Era uma promessa. Eu vou fazer você grande, eu vou fazer você numeroso, poderoso, eu vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Em ti, diga comigo, diga em ti, serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, a sua família é bendita. Só que você tem um inimigo que trabalha 24 horas para querer destruir você e a mim. E ele vai mexer aonde? Nas origens nossas. É lá que ele mexe. Ele vai mexer lá. Queridos, e aí a gente pensa assim, eu estou nessa família. Vou fazer uma pergunta aqui bem assim. Quem aqui tivesse que nascer novamente mudaria de família? E tem coragem de falar eu? Obrigada pela sinceridade de vocês. Obrigada. Possivelmente deve ter sido alguma coisa traumática. Mas eu quero lhe dizer que essa família é a melhor família que Deus tinha para você. E a gente sai de casa, eu saí de casa com 11 anos, porque eu tive que estudar numa cidade próxima. E eu fui morar na casa dos meus tios. E quando eu saí de casa, que eu falei, agora eu não estou mais debaixo da asa de mamãe, nem de ninguém lá de casa, nem do titi, todo mundo queria botar o dedinho e o bedelho, né? Falei, estou sozinha agora, glória a Deus. 11 anos, fora, comecei aquela coisa assim, e vamos que vamos. E você e eu olhando, falando assim, eu não vou repetir o que os meus pais repetiram. Eu não vou fazer essas coisas aí que aconteceu. Você e eu rejeitamos um tanto de coisa na nossa família ou não? Nós rejeitamos. E a gente pensa que não, nós não vamos repetir. Diga, olha, escute uma coisa. Aquilo que não é consertado, repete. Aquilo que não é curado, repete. Aquilo que não é transformado pelo Jesus, vai repetir na minha família. Queridos, a gente vai caminhar, independente da sua cultura, da sua educação, de onde do que se for. Olha, a nossa autoestima, o relacionamento e o comportamento vai ser tocado sim. E aí Deus fala para ele, sai dessa terra, vai para outra terra. E ele foi, ele parecia obediente, igual a gente. Deus fala para você, faz isso, e você fala, vou fazer. E você começa a caminhar. Mas na caminhada, queridos, a Bíblia diz que houve o que naquele lugar? Houve fome. E às vezes nós somos dirigidos, nós começamos no ministério sendo dirigido pela palavra de Deus, pela unção do Senhor. Quando Deus te chama, você fica empolgado, você chora e fala, Deus acreditou em mim, que maravilha. E você e eu começamos a caminhar. Quando a gente começa, nós começamos a caminhar, no meio da caminhada acontecem os empecilhos. Sabe o que a gente faz? A gente caminha pelos instintos. Não mais por fé. Ainda que Abraão é o pai da fé considerado, ele começou a andar porque teve fome naquela terra. E ele falou, vou para onde? Desceu para o Egito. Desceu. Fome. Fala de instinto. Quantas vezes eu tenho necessidades? Eu passo por momentos difíceis, você também. E sabe o que a gente faz? Nós esquecemos a promessa. Nós lembramos, sabe do quê? Do meu estômago, do meu umbigo, das minhas necessidades. Eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um filho. Não importa se tem marido, se não tem, eu quero ter um filho. Não importa se eu vou ter uma casa assim ou assada, eu quero ter uma casa. Eu quero, vou querendo. E a promessa que Deus deu lá no início, nós esquecemos. Ele desce para lá. E quando ele vai no caminho, o que ele fala para a mulher? Você é muito linda, você é muito bonita. Carlos Eduardo, seu aniversário hoje. Vem para cá, meu filho, vem cá me ajudar. Bora. Ela é muito linda, ela é muito bonita. Aí ele chama ela e fala assim, quando chegarmos lá no Egito, os príncipes vão te olhar e vão achar você maravilhoso. E sabe o que vai acontecer? Eles vão querer ficar com você. Aí sabe o que ele fez? Para alivar a sua pele, ele disse para a mulher dele o quê? Chega lá, fala que eu sou sua irmã. E foi. Combinado, e a Sara calou a boquinha e foi. Você imagina o casamento deles, aquela coisa toda linda, maravilhosa, mas de repente, queridos, o marido fala para a mulher, eu tenho uma necessidade.
O nosso clã, e não era só uma barraquinha não, nós estamos em tempo de expansão. Era em média 500 pessoas com Abraão. Era muito gado, era muito rebanho, é muito menino, gente, muita coisa. Ele falou, aqui nós vamos morrer, nós vamos para o Egito, lá tem comida, lá é banhado pelo Nilo. Porque nós andamos pelos olhos, nós olhamos e falamos, eu quero assim, lá eu vou ganhar dinheiro, aonde eu estou aqui, não vou ganhar dinheiro, então eu vou para esse lugar, eu me submeto a suborno, eu me submeto a mentir, eu me submeto a comportamentos que é do diabo, e eu vou para lá, por quê? Porque no Egito tem comida, eu quero saciar minha fome, eu quero saciar meu estômago, é isso que eu quero, queridos, e desceu. Quantos de nós estamos descendo de onde Deus te chamou? Deus te colocou num lugar de honra. Mas você tem ido, e quando o homem vai, a família toda vai. Esse é o poder que tem no homem. Por isso que a gente dá ênfase aqui, que os homens cresçam, que os homens assumam. Porque quando o homem se posiciona, toda a casa dele se levanta. A mulher pode levantar sim, amém, mas ela não tem a influência dele. Ela não tem. Quando chegou ali, aconteceu do jeitinho que falaram. Quando ela entrou na avenida principal do Egito, Dona Sara, 65 anos, você imagina? Parou o trânsito, parou, fechou o sinaleiro, todo mundo olhando para Dona Sara e aquela caravana. Os príncipes disseram, meu Deus, que feriado nacional. E o Abraãozinho, pai da fé, crendo, caminhando com a Sarinha, temendo pela vida. Quando você tem uma promessa, ninguém te toca. Vai vir um fogo, vai vir a água, vai te afogar. Olha, ele vai te afogar, vai submergir. Deus vai colocar a mão e vai dizer, não vai. O fogo vai arder, mas não vai queimar. Porque cristão não é sinônimo de que você não vai ter tribulação. Você vai ter tribulação, vai ficar doente. Eu fiquei doente essa semana, 4 dias de febre, minha garganta está toda estourada. Mas eu disse, Deus, domingo eu vou pregar e o Senhor restaure a minha voz, o Senhor me dê saúde. Eu preciso pregar a sua palavra. Você terá tribulação sim, mas o Deus que você serve te sustenta, te põe de pé e diz para você, não desça para o Egito, não desça para o Egito, fique na terra que eu te chamei, fique no posicionamento que eu te chamei, porque você e eu vamos receber convites, seremos tentados, e ele desceu, chegou lá no faraó, meu Deus, entrou um negócio aqui no Egito que você precisa ver. O faraózinho bateu os olhinhos, e ele podia, todo rei podia ter a mulher que ele quisesse. Ele já tinha várias mulheres no seu harém, mas ele olha para Sara e vê que a mulher é poderosa e faz o quê? Pega a mulher, leva para sua casa. Graças a Deus, querido, que lá tinha uma lei. A lei dizia o seguinte, que a mulher para deitar com ele tinha que passar dias se purificando. Então ela já não foi pega e levada para a cama, ela foi pega para levar para o harém, para ser arrumada, passar perfume, se ajeitar. E ela está lá, eles estão preparando a Sara para a noite de núpcia com o faraó. Mas só que havia uma promessa que na família de Abraão, casado com Sara, sabe o que dizia? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não poderia ser maculado. Mas como? Queridos, o faraó, Deus dá um negócio no faraó. O povo, uma praga entrou no Egito, a doença pegou o povo todo. E todo mundo ficou apavorado. E o faraó entendeu da parte de Deus que aquela atitude dele é que estava trazendo aquela maldição. Ele chama o homem e diz para ele, Abraão, por que você fez isso? Por que você me falou que ela é sua irmã? Por que você fez isso? O que eu fiz com você? Eu só tomei essa mulher porque você disse que era irmã. Mas meu filho está aqui, ó. Aqui está riqueza, aqui está bois, gado. E vai embora. Expulsou ele de lá. Escute, querido, se você tem a marca de Cristo, se você tem uma promessa, o mundo vai te expulsar.
Pastora, eu estou muito bem onde eu estou. Segura. Segura que Deus mexe. Porque Deus não vai te dividir com ninguém. A promessa que Ele deu foi assim: fique aqui nessa terra. Fique aqui, não desça para o Egito. Não desça porque você está indo porque você tem fome. Mas entenda, quem mata a fome de homem é Deus. Não é dinheiro, não é casa, não é fama, não é casamento, não é sexo, não é droga. O que alimenta um homem e uma mulher é a presença de Deus no seu espírito. É isso que te segura. É isso que te mantém de pé. E ele vai o quê? Ele vai embora. O medo dele era de ser morto, porque tinha um código moral. E o código moral era o seguinte: homem não pode adulterar, porque era muito perigoso o adultério. O adultério tinha pena terríveis. Eles achavam melhor matar um homem que era casado, fazer a mulher ficar viúva e casar com ela, porque aí era só um que matava. Porque se fosse adulterar, ia macular toda a semente, a geração. Então a lei era para isso. Mate-se um. Lembra de Davi? Matou Urias e falou assim: traz ela, agora é viúva, não tem problema nenhum. Olha o nível que um homem de Deus desce. Tá, Luciene, e aí? E aí tem segundo episódio, Gênesis 21, por favor. 20, capítulo 1. Diga assim comigo: passaram-se 20 anos. Quantos aqui tem 20 anos? Só o Valnei. Casa Eduardo está fazendo 20 anos hoje. Passaram-se 20 anos. Abraão partiu dali para a região do Negueb. Foi viver entre Cádiz e Sul. Depois morou algum tempo em Gerar como estrangeiro. Segundo versículo. Diga assim: e ele dizia a respeito de Sara, a sua mulher. O que ele dizia? Aí o Abimeleque era rei daquela terra. Aí ele mandou buscar Sara e tomou para si como esposa. Passaram 20 anos e ele continua repetindo a mesma coisa. É isso que eu estou aqui para dizer para você e para mim. Os anos da nossa vida não é simplesmente para os nossos cabelos ficar brancos ou envelhecermos, mas são anos para a gente ter experiência e maturidade com Deus e não repetir os erros antigos. Ele vai. Aí certa noite, o Abimeleque é rei. Naquele lugar Abimeleque é um título. É como fazer o prefeito, o governador. Está lá o Abimeleque, eu não sei como é que era o nome dele. Em sonho, Deus disse para ele assim: diga assim comigo, diga: você, o quê? A mulher que você tomou é? Continua. Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela também, Deus segurou ele. Sabe que jeito? Deus deu uma doença nele também. Senhor, destruiria uma nação com os inocentes? Continua. Não, aí ele diz assim, ó: não foi ele que me disse, ela é sua irmã, ele também, seu irmão. O que fiz foi de coração, eu fiz de mão pura. O Abimeleque não fez isso por mal, não. Ele fez com boas intenções. Escute, boas intenções é o pavimento do inferno. Tá? Não vale. Continua. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração. Eu mesmo impedi você que pecasse, por isso não permiti que você tocasse. O que mais? Agora devolva a mulher ao seu. E porque ele é? Gente, diga comigo, diga assim: Abraão era profeta. Profeta é dom ministerial. Profeta, ele era profeta e mentiroso. Profeta e enganador. Profeta e fazia tramóia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Hoje você precisa olhar para essa mesa e dizer assim: eu não posso viver do jeito que eu vivi esses anos todos. Eu preciso tomar uma nova atitude na minha vida. Para isso que é a mesa da ceia. É para eu olhar e dizer: Senhor, o Senhor deu a sua vida por mim. Eu valido isso. E portanto, mesmo nas minhas fraquezas e limitações, eu me reposiciono diante do Senhor. E ele falou assim: ele é profeta e ele vai orar para você. Você imagina um profeta mentiroso aqui na igreja, você falar: irmão, faz a fila aqui, vamos orar. E quem vai orar vai ser o irmão profeta X. E ele vai botar a mãozinha na sua cabeça.
e o cabra é desse jeito. O que você faria se você conhecesse a história dele? Escute. Mas por que Deus? Ele orou e todo mundo foi curado. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com o que Ele declarou. Às vezes eu tenho dom, mas não tenho caráter. É o que nós estamos estudando esses dias. Eu tenho dom, eu tenho carisma, eu sou bom, abraço, beijo, coisa e tal. Mas dentro tem um demônio lá dentro. O fruto do Espírito não prevalece em nós. Era o pai da fé, era um homem segundo, meu Deus, o amigo de Deus, fazendo isso. Mas Deus falou assim para ele: olha, se você, para que você viva, se porém não devolver, esteja certo que vocês todos morrerão. Continue. Então Abimeleque se levantou cedo. Vou resumir para você, para ser mais rápido. Chamou todo mundo, os conselheiros dele, chamou o Abraão, falou assim: por que você fez isso com a gente? Aí Abraão justificou, falou tudo e tudo mais. Ele falou assim: ó, eu quero que você saia daqui, vá para outro lugar. Mas ele pegou 1000 peças de prata. Deu bois, deu vaca, deu jumentos, mas pegou 1000 peças de pratas. E falou assim: tá vendo essas 1000 peças de prata? Chegou na Sara e falou assim: Sara, é por você. Eu peguei essas pratas para reparar a ofensa. Aí você lembra de Jesus? Ele foi vendido por 20 peças de prata. Sabe o que a prata fala? A prata fala de redenção. A prata está falando assim: eu vou redimir. Não importa o que você fez, o que eu fiz, a prata vai te redimir. A prata fala do que Jesus, o que pagaram por ele, para que ele fosse redimido, para que nós pudéssemos ser redimidos. E ele contou tudo isso. Ele falou: eu estava com medo. Às vezes nós andamos por instintos, necessidade e também por medo. Nós falamos assim: não, eu fiz isso porque eu tive medo de acontecer isso, tive medo disso, tive medo daquilo. Mas escute, se você está com a promessa de Deus, o Senhor vai cuidar de você. E Ele vai e devolve. E tem um detalhe, olha só, tanto, meu Deus, eu fiquei olhando isso assim e falei: meu Deus, todo mundo ficou infértil. Você sabia disso? Todos em Gerar ficaram infértil. O rei ficou doente e todo o povo infértil. Sabe o que Deus falou? Abraão, ore pelas mulheres. E Abraão começou a orar pelas mulheres. Quando ele orava pelas mulheres, todas elas ficaram férteis, mas a sua própria mulher não ficou fértil. Por que, Luciene? Porque tudo tem um tempo na vida nossa. Tem um tempo de tratamento de Deus. Talvez algo que você está pleiteando por anos não aconteceu ainda. Sabe por que não aconteceu? Porque Deus está burilando você. Deus está trabalhando com você. Deus está movendo com você. Luciano, mas por que está falando esse tanto de coisa e a hora já está acabando? É porque aquilo que os pais fizeram e não foi redimido, os filhos vão repetir. Vá para mim, por favor, agora por terceiro. Resumidamente, Gênesis 26. Passaram-se anos. O filho de Abraão, como é o nome dele? Vamos ler. Houve fome naquela terra. Houve o quê? Fome na terra. Como tinha acontecido nos tempos de... Por isso, Abraão já está mudado, olha o nome. Já teve encontro com Deus, já mudou o nome. Por isso Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E sabe o que aconteceu? Ele chega naquela terra e ele fala para a mulher a mesma coisa que o pai falou para sua mãe. Você é muito bonita, Sara. Aí de novo, pensa comigo. A avenida principal de Gerar. Entra Rebeca. Rebeca entrou, minha filha, o trânsito recebe tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Compreende isso? Você e eu somos um mix. Papai, mamãe, vovô, titio, os irmãos, tia-avô, bateu no liquidificador e deu uma vitamina que é você. Esse é o resultado desse negócio aí. 4 gerações. Pastora, em mim não vale. Vale, está dentro do seu DNA, está dentro do seu comportamento, do meu. Está aí. O menino chegou lá anos depois. Ele nem tinha nascido quando Abraão fez aquilo. O menino vai lá e repete a mesma coisa que o pai fez.
Ele fala, não, é minha irmã. Aí o Abimeleque, dessa vez, está lá um dia na janela, olhou. E passaram anos já. E viu lá o Isaac, mas a Rebeca naquele somebody love. Falou, isso não é irmão não, isso é outra coisa. Passou lá no curso do povo, passou ontem, lá na igreja. Aí ele chamou, ele falou assim, por que você mentiu? Ele repetiu a mesma coisa. Porque tive medo de morrer. Aí você fala assim, Luciene, e aí? E aí que vai potencializando, diga comigo, diz assim, pecado, erros que não são confessados, que não são reparados, se repetem e potencializa. Entende isso? É isso que eu vim falar aqui hoje, nesta manhã. Deus falou fortemente no meu coração isso. O que acontece, queridos? O Isaac tem 2 filhos. Qual é os 2 filhos? Jacó e Esaú. No dia que ele está velhinho, já caindo assim, ó, tropegando as pernas, sabe o que ele fez? Ele falou para o filho assim, para o filho dele, Esaú, mais velho, meu filho, busca uma caça, eu vou abençoar você, estou perto de morrer, vou te abençoar. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi buscar a caça, mas quando ele foi buscar a caça, o irmãozinho dele, que estava lá, a mãezinha, falou assim, ó, a Rebeca, mulher enrustida, que não foi curada, cuidado, maridos. Entendeu isso? Em nós. A Rebeca está lá, minha filha, com um negocinho, ó, guardado. Falou que eu era irmã, deixou eu. Aquilo não foi tratado não, gente. Mandou. Sabe o que ela fez? Nós vamos enganar seu pai. Ele está velhinho mesmo, não está enxergando muito. Mãe, mas eu sou liso, eu sou fina. Ele falou, pois é, nós vamos passar uma pele aí, nós vamos arrumar e pronto. Sabe o que aconteceu? Ele entrou com a caça. Na hora que ele entrou no quarto do pai, o pai... Nossa, o cheiro é de Esaú, porque ele vestiu as roupas. Quem está aí? Aí o Jacó, sou eu, papai, seu filho. Seu filho o quê? Esaú. Mentiu. Ele está comendo lá, mas ele está sentindo o cheiro do irmão, do filho, mas está sentindo, o negócio não está muito bom. Quem está aí mesmo? Meu filho, você é realmente Esaú? Sou, papai. Ele falou, então vem cá, deixa eu passar a mão no seu braço. Ele está com engano no braço. Passa a mão, a pele está peluda. Ele falou, os braços são de Esaú, o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele mentiu 2 vezes. A mulher foi lá e falou para ele assim, olha, escute, Isaac, nosso filho não pode casar aqui, vamos mandar para outra cidade. Mas era mentira, é porque ela não queria que ele morresse ali. Vai mentindo. Aí para encurtar a conversa, ele vai para uma cidade chamada Padã Arã. E ele chega numa casa de Labão, o tio dele. E ele trabalha 7 anos por conta de uma mulher. Na noite de núpcias, o que o sogro dele faz? Leva a irmã. Quando ele abre os olhos, o que ele foi? Ele trabalhou 20 anos para esse homem. Sabe, 10 anos para esse homem. Sabe quantas vezes foi mudado o salário? Não, eu inverso. 20 anos, foi mudado 10 vezes. 10 vezes o cara enganava ele. Aquilo que eu não confesso, aquilo que eu não arrumo, aquilo que eu não organizo, sabe o que vai acontecer? Vai potencializar na minha família. E ele ficou enganado. E sabe o que acontece? Esse Jacó que voltou para casa, ele tem 12 filhos. Mas um dos seus filhos foi separado, que era o José. Ele amava tanto José, ele tinha paixão, porque era o filho da sua velhice. Ele está lá amando aquele menino. E quando ele está amando aquele menino, os outros irmãos, 10 irmãos, joga ele num poço. Depois vende ele para o Egito, o menino chorando, agoniando, dizendo, não me venda, não me venda. Eu sou irmão de vocês, mas ele vendeu. Venderam ele para o Egito. Parecia que o plano de Deus lá para Abraão tinha acabado. Não vai ser bendita as nações, não serão benditas as famílias. Por quê? Porque o erro entrou, porque essas coisas aconteceram. Queridos, e volta os irmãos, sabe o que os irmãos fazem? Os irmãos pegam a roupa de José, a túnica, mata um animal, molha no sangue e leva para o papai, manda um recado. Nem eles foram, tudo cara de pau. Mandaram. E o pai pegou e olhou, era a roupa do filho José.
E ele perguntou assim: por acaso o senhor reconhece essa roupa? Ele disse: reconheço, é do meu filho José. Aí ele disse assim: uma fera o matou, uma fera o estraçalhou, meu filho está morto. E a Bíblia diz que ele começou a chorar, a angustiar e dizer, sabe o que ele disse? Eu vou descer à sepultura chorando, porque o meu filho morreu, não tem mais jeito. O filho que eu amava morreu, acabou. Sabe quantos anos ele passou com essa mentira? Ele passou 13 anos cultivando essa mentira de que seu filho tinha morrido. Só que, querido, quando nós pensamos que tudo está acabado, Deus está dizendo assim: eu sou Deus e não há outro. O que eu declarei vai acontecer. Deus estava transportando José para um novo nível. Sabe para quê? Para que ele se tornasse uma figura de Cristo. Era para isso. Você pode ficar de pé para nós terminarmos? O meu relógio ele já denunciou. Eu vou terminar e fazer a ceia. Ele está lá no Egito. E sabe qual que é o nome que ele recebe? Lá no Egito, diga comigo. Zafenate. O quê? Paneia. O que significa Zafenate Paneia? Diga assim, significa Deus salva. Ele vive. E também significa, sabe o quê? Aquele que alimenta a terra dos vivos. Quando todos pensaram, acabou. José se levanta. Deus levanta José lá no Egito. Ele é governador para dar alimento ao seu povo, porque ele é uma figura de Cristo. José foi vendido. Jesus também foi vendido. Jesus por 30 moedas de prata, José por 20. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. Querido, José, o que ele fez? Ele tinha pão suficiente para salvar o Egito. E Jesus Cristo, você pode ler comigo João 6,51. Põe aí, por favor. João 6,51, já é a mensagem da ceia. O que diz aí? Segura. Em Israel tem todo tipo de pão. Mas quando Jesus foi se referir assim, sabe o que ele falou? Eu sou o pão. Sabe o que é o pão vivo? Tem diferença de outros pães. O pão vivo é um grão de trigo que é colocado num lugar úmido, para ficar úmido ali por dias. E aquele grão começa a brotar, começa a sair umas hastes, e começa a crescer. Aquele grãozinho que foi macerado, foi colocado em um líquido para que ele pudesse inchar, para que ele recebesse tudo aquilo. Sabe como você corta uma carne assim e põe o tempero para entrar? Foi isso que ele ficou macerado. Ele ficou macerado lá. Pegou o grãozinho, e o grãozinho é levado para o fogo. Coloca-se azeite, coloca-se água, leva para o fogo, leva para o sol. Torra aquilo, faz um pão. E esse pão é chamado pão vivo, porque foi feito, querido, não de um grão normal, mas foi de um grão que estava em regeneração, um grão que tinha a força de uma planta. E sabe o que fazia com aquele pão? Pegava aquele pão e dava para 3 tipos de pessoas. Sabe qual era o primeiro? Diga assim: os enfermos. Os enfermos na alma, no espírito e no corpo. A pessoa estava enferma, pegava o pão vivo e dava para ela. A mulher ganhava neném, era a segunda pessoa, ganhava neném, ela ficava impura. Sabe o que fazia? Dava o pão vivo para aquela mulher. Ela comia, e aquele pão vivo a curava. Terceiro, diga assim: aquele pão era para os soldados que voltavam da guerra. Cadê as pessoas da ceia? Por favor, pode ficar aqui. Quantas pessoas aqui tiveram guerra essa semana? Fala comigo, eu. Querido, eu tive tanta guerra essa semana. Muitas guerras. Sabe o que fazia com o pão vivo? Dava para o soldado. O soldado tinha passado por trauma na guerra.
Mas quando ele comia o pão vivo, sabe o que acontecia? Ele era renovado, ele era restaurado, porque ele comeu o pão vivo. E Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou aqui nesta manhã para curar você nesta manhã. Eu estou aqui nesta manhã para levantar você. Se tem impureza, eu vou tirar. Eu estou aqui nesta manhã para dizer para você, soldado que foi ferido, eu vou te curar nesta manhã. Os traumas, as lembranças, aquilo que ficou para trás, queridos. Quando é que uma maldição muda? Pastor, eu quero quebrar a maldição. Escute, não existe oração mágica para quebrar a maldição. Existe posicionamento de homens e mulheres que se levantam diante de Deus e diz assim: eu não vou fazer isso. José, quando foi tentado, sabe o que ele disse? Eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Quando é que uma maldição acaba? Quando eu me posiciono. Eu recebo muito, pastora, eu quero quebrar a maldição. Quer mesmo? Coma do pão vivo. Coma do pão vivo, porque se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei a vida por você, por mim, por nós. Maldição, diga comigo, diga: maldição é quebrada quando eu me posiciono na promessa de Deus, confesso o meu pecado, me arrependo e me reposiciono. Não repetiu na geração de José. Não repetiu na geração de José. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, José não mentiu. José se posicionou e ele disse: eu não vou fazer isso contra Deus. Na sua geração, o que vem proliferando, o que está repetindo hoje, você vai dizer: eu me posiciono diante de Deus, eu me posiciono diante do pão vivo, e o pão vivo nos cura. É por isso que nós estamos aqui, para participar da ceia, para podermos dizer: eu vou comer do pão vivo, do pão macerado, triturado, que foi arrebentado, pisado, torrado, moído. Mas ele disse: quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Você está aqui hoje não é porque tem uma placa de uma igreja, é porque você ama Jesus. E não importa o que passou, não importa que família que você veio, não importa, querido, o que aconteceu com você. Importa que você se levantou e disse: eu estou de pé. Não vai repetir na minha geração essa maldição. Eu quero convidar você que quer ser curado pelo Senhor, sair do seu lugar e pegar a sua ceia. Por favor, saia do seu lugar. Que o Senhor te